Olá, boa tarde. Eu me chamo Jennifer. Hoje eu e meu grupo vamos apresentar um pouco sobre os conceitos da eletroquímica. Bom, eu vou falar um pouco sobre a construção de uma pilha caseira feita com limão e sobre as aplicações práticas do conceito de eletroquímica. Para fazer a pilha é necessário 2 limões, 2 moedas de 5 centavos, 2 clipes e 3 fios de cobre. O primeiro passo é fazer esses cortes no limão para poder colocar o fio de cobre com a pilha e o clipe. O segundo passo é fazer essas dobras no fio e colocar a moeda desse jeito no limão. Assim, fazer a mesma coisa com o clipe. Desse jeito. Assim. E fazer a mesma coisa com os outros 2 fios. Desse jeito. E vai ficar assim. Nas duas pontas vai ser colocado o voltímetro para poder medir o tanto de volts que o limão tem. Agora eu vou passar a fala para o João. Oi, agora eu vou falar sobre a diferença de potencial e corrente elétrica. A diferença de potencial é a diferença de quantidade de elétrons livres entre dois pontos. Tensão é a forma de medir a diferença de potencial elétrico. A unidade é volts. Corrente elétrica é o movimento dos elétrons visando equilibrar a diferença de potencial. A DDP pode ser determinada matematicamente pela primeira lei de Ohm, que afirma que a DDP é o produto de resistência do material pela corrente elétrica. Para medir a DDP, é utilizado um aparelho chamado volímetro. Oi, boa tarde. Hoje eu vou falar sobre os 3 tópicos da pilha e a primeira é quais reações químicas estão envolvidas e como elas contribuem para o funcionamento da pilha. Uma pilha, ela deve gerar energia elétrica. Porém, como? Para que exista energia elétrica, faz-se necessária a existência de uma corrente elétrica. E podemos entender que são cargas em movimentos ordenados em um condutor elétrico, podendo ele ser sólido ou uma solução eletrolítica. Mas para que as cargas se movimentem dessa maneira, faz necessária a existência de uma diferença de potencial elétrico, que é o DDP. Pois bem, basicamente uma pilha tem a seguinte estrutura: dois eletrodos metálicos imensos em um condutor elétrico. A DDP em uma pilha é gerada por conta das reações de oxirredução. Em um dos eletrodos, os elétrons são gerados por meio de reações de oxidação, criando um acúmulo de cargas negativas em um ponto de célula galvânica. É esse acúmulo de elétrons que cria uma disparidade de potencial elétrico dentro do sistema. Com a diferença de potencial, os elétrons pingram ordenadamente para o outro eletrodo, acumulando-se na superfície e propiciando reações de redução. Esse processo continua até que a massa do eletrodo em que ocorre a oxidação acaba cessando, assim, a reação química. Agora eu vou falar sobre a oxidação e redução, que são reações que ocorrem quando há uma transferência de elétrons entre as espécies químicas. Elas são reações opostas e a oxidação ocorre a perda de elétrons e na redução ao ganho de elétrons. Esses processos acontecem simultaneamente, pois quando há uma substância doa elétrons para outra, ela oxida, ao passo que a substância recebe elétrons sofre é redução. Quando uma substância oxida, ela faz com que a outra espécie reduza, por isso recebe o nome de agente redutor. Da mesma forma, a substância reduz por causa da oxidação da outra, e por isso é agente oxidante. Agora eu vou falar sobre o ânodo e o cátodo. O ânodo e o cátodo são termos utilizados na eletroquímica para descrever os dois eletrodos presentes em uma célula eletroquímica, como uma bateria ou uma pilha, que é o que a gente estamos retratando. O ânodo
é o eletrodo onde ocorre a oxidação, ou seja, é o local onde os elétrons são perdidos durante a reação de oxidação e eles possuem cargas positivas, atraindo os íons ou moléculas negativamente carregadas conhecidas como ânions. O cátodo é o eletrodo onde ocorre a redução, ou seja, é o local onde os elétrons são ganhos durante uma reação de redução. Eles possuem cargas negativas e atraem os íons ou moléculas positivamente carregadas conhecidas como os cátions. Em resumo, o ânodo ocorre a oxidação, que é a perda de elétrons, e no cátodo ocorre a redução, que é o ganho de elétrons. Essa troca de elétrons entre os eletrodos permite o fluxo de correntes elétricas em uma célula eletroquímica, como uma bateria. Além disso, é importante ressaltar a corrente elétrica que flui no ânodo para o cátodo, ou seja, os elétrons fluem do ânodo para o cátodo. Portanto, o ânodo está sempre conectado ao polo positivo da fonte de energia, enquanto o cátodo está sempre conectado ao polo negativo. É comum apresentar o ânodo como polo negativo, que é o menos, e o cátodo como polo positivo, que é mais, nas equações químicas e nos diagramas de célula eletroquímica. E é isso. Agora eu vou falar a diferença de potencial e corrente elétrica. A diferença de potencial elétrica entre dois pontos em um círculo elétrico, enquanto a corrente elétrica é o movimento dos elétrons que equilibram essa diferença. Diferença de potência elétrica, DDP. Bom, para terminar nosso trabalho, eu vou falar um pouco mais sobre as aplicações práticas e o conceito de eletroquímica. A eletroquímica é um ramo físico-química em que estuda as reações em que há transferências de elétrons e reações de oxirredução, bem como o processo contrário, isto é, a conversão de energia elétrica em energia química. O primeiro processo é o que ocorre nas pilhas e baterias. As pilhas são dispositivos formados por dois eletrodos, com o polo positivo, que é o cátodo, e o polo negativo, que é o ânodo. Além de um eletrólito, solução condutora. Os elétrons são formados por um condutor externo do ânodo para o cátodo, formando uma corrente elétrica que é usada para ligar alguns aparelhos. As baterias são formadas por várias pilhas ligadas em série ou paralelo. Esse é um processo espontâneo e a energia é fornecida até que a reação química se esgote ou então, no caso de reações reversíveis, pode-se aplicar uma diferença de potencial e inverter a reação, formando os reagentes de novo e recarregando a pilha, que fica pronta para ser usada novamente. E esse foi o nosso trabalho, espero que tenham gostado.